Bom, vamos lá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo eu quero falar especificamente sobre o ecossistema de venda imediata, essa nova estratégia de e-commerce que consegue transformar visitas frias em compras todos os dias. Como é que a gente transforma desconhecidos em clientes de forma imediata, já no primeiro contato com o consumidor, sem que você dependa de fazer lançamentos e ter novidades constantes, sem que você dependa de viralizar para alcançar um resultado positivo, sem que você precise oferecer descontos agressivos e cada vez descontos mais agressivos para tentar manter o volume e o fluxo de vendas, e principalmente sem que você muitas vezes precise investir mais, muitas vezes é otimizando o teu processo, otimizando o teu ecossistema de vendas, a gente consegue extrair melhores resultados com o investimento que a gente já faz. Até porque antes de escalar, a gente precisa pensar em controlar os indicadores para começar a escalar com mais segurança, previsibilidade, mais lucro. A maioria dos e-commerces hoje está focando muito em tráfego, só que os mais lucrativos focam em venda imediata. É descobrir como construir um sistema de vendas que consegue gerar vendas todos os dias, desde o primeiro contato com o consumidor. Com ou sem seguidores, você não precisa de volume de seguidores para gerar resultado todo dia. E aí, vamos lá. Você hoje provavelmente já pode achar que já tentou de tudo para você fazer a tua loja vender todo dia. Mas a verdade é que existe um novo modelo de vendas aplicado já por centenas de e-commerces no Brasil que está quebrando recorde de faturamento diário. Mesmo em lojas pouco conhecidas, com poucos seguidores, sem depender dessas promoções constantes, como eu estou reiterando aqui. E o que é mais surpreendente é que isso funciona desde o primeiro clique, sem que você precise de aquecimento, sem maratona de conteúdo, sem depender de sorte, de algoritmo, como eu falei, de viralização. É uma nova forma de vender no e-commerce que usa um ecossistema de vendas simples, mas que é direto ao ponto e com foco na conversão imediata. Então, enquanto a maioria dos lojistas está lutando ali para manter engajamento nas redes sociais, ou espera por um grande lançamento, novidades constantes, tem uma nova leva de empreendedores lucrando todo dia com anúncios simples, com páginas preparadas para receber essas pessoas e quebrar objeções. E as descrições que muitas vezes vendem ali diariamente, sem que você precise gerar esforço todo dia para aquilo. É um piloto automático. A ideia é construir para você uma rotina enxuta, com ações altamente estratégicas, que geram um movimento de compra todos os dias na tua loja, porque o teu ecossistema está montado, você só coloca ele em movimento. E você vai ajustando e muitas vezes otimizando o teu investimento, otimizando a tua rotina. Então, muitas vezes você não precisa de um volume muito grande de ações. Então, enquanto a maioria está lutando ali para engajamento, está esperando um grande lançamento, algumas pessoas já estão implementando esse ecossistema de vendas. E o melhor, você pode começar hoje. Eu estou falando aqui de muitas vezes escalar sem gastar mais. E aí existem algumas verdades que ninguém te conta, né? As pessoas na internet vendem um mundo de ilusão. Mas a maioria dos e-commerces cometem o mesmo erro. Eles tentam crescer colocando mais dinheiro em tráfego antes de arrumar a casa. Aí você vai aumentando o orçamento em anúncios, acreditando que mais clique vai automaticamente gerar mais vendas para o teu negócio. Mas esquece que o que importa realmente, o que realmente muda o jogo, é o que acontece depois do clique. A diferença entre o e-commerce que empata, fica no zero a zero, está quase pagando para trabalhar, e outro que realmente lucra, está no em como o sistema foi preparado para transformar cada visita, cada clique em compra, cada visita em venda. Esse é o ponto de virada. É quando o teu ecossistema está pronto para vender de forma imediata. Você não precisa gastar mais para faturar mais, você só precisa converter melhor. Aí você começa a escalar com mais lucro, você escala sem precisar aumentar o seu investimento, sem precisar queimar caixa, sem virar refém de uma campanha que custa caro e muitas vezes traz pouco resultado. Na prática, isso significa que você investe R$ 1.000 e aí você tem um retorno de 10.000. Depois que você investe 2.000, você tem um retorno de 40, 50 mil. Você escala mantendo a margem e muitas vezes você aumenta o seu lucro proporcional. Isso é verdadeiramente escala inteligente. É assim que os nossos mentorados estão crescendo, mas de forma previsível, sem aqueles altos e baixos. Você vai ver lá o gráfico ao longo do ano, é aquele dente de tubarão. Tem uma hora que dá um pico de vendas, depois cai, depois dá um pico de vendas de novo, depois cai. Como é que a gente transforma isso realmente numa crescente previsível, sem altos e baixos, com consistência real nas vendas, através desse ecossistema? E aí, de novo, o problema não é o tráfego. Muitas vezes é o sistema que não está preparado para vender. Então, a gente falou aqui sobre escalar sem gastar mais. Então, escalar com previsibilidade, com mais lucro, sem que você precise aumentar o investimento, sem queimar caixa, sem virar refém das suas campanhas, ou de campanhas que muitas vezes custam caro. E aí, agora eu quero falar um pouquinho sobre isso. O problema, muitas vezes, não é o tráfego. Sei que eu estou sendo repetitivo, mas isso é importante de reiterar,
porque existem algumas estratégias que funcionavam em 2020, 21, 22. Não adianta a gente querer implementar as mesmas coisas 5, 6 anos depois. Então, imagina, se você já investiu em anúncios, já postou com frequência no Instagram, já criou cupom de desconto, colocou contagem regressiva no site, ofereceu desconto, desconto agressivo, e mesmo assim as vendas não vieram como deveriam, o problema não está você nem no seu produto. O vilão aqui é um pouco mais sutil. É o sistema que está mal ajustado que faz o teu tráfego escorrer pelo ralo. A maioria dos donos de e-commerce pensa que, cara, se eu investir mais em tráfego, eu vou vender mais. Mas o que acontece na prática é diferente. Você paga, você atrai um clique que muitas vezes não encontra um ambiente preparado para vender. São visitantes que muitas vezes têm interesse, mas eles desistem por falta de informação, por falta de confiança, necessidade, urgência. É como se você estivesse atraindo uma pessoa para dentro da tua loja e aí você deixa as luzes apagadas, sem vitrine, com os vendedores dormindo. Então, muitas vezes você não precisa de mais tráfego, você precisa de um ecossistema de venda imediata capaz de transformar esses cliques em compras já no ato, desde o primeiro contato com o consumidor. E aí, quando isso acontece, você desbloqueia uma nova fase no teu e-commerce. Porque aí você começa a converter mais com o mesmo investimento, você tem mais previsibilidade e mais segurança no processo de escala, você ganha fôlego financeiro para você começar a crescer com consistência. E aí, muitas vezes, é por isso que tem muita gente que investe pesado e colhe pouco resultado. Não é falta de tráfego, é muitas vezes a falta do sistema. O que a maioria dos e-commerce ainda não entendeu é que existe um método simples, direto e altamente lucrativo para você escalar vendas todos os dias, mesmo com público frio, mesmo com poucos seguidores, mesmo sem grandes descontos nas suas ações comerciais. E foi quando a gente percebeu isso que basicamente tudo mudou. Porque em vez de seguir aquele velho modelo de cresce no tráfego, depois ajusta a casa, a gente inverteu essa ordem. Primeiro a gente constrói um ecossistema de vendas imediato. E aí depois a gente trabalha o processo de escala com mais previsibilidade, com mais segurança e principalmente com muito mais lucro. E esse é o pulo do gato, pelo menos para mim. Porque quando você prepara o teu e-commerce para vender já no primeiro clique, o custo por aquisição, ele despenca. O retorno sobre o investimento aumenta. E aí você começa a lucrar todos os dias, mesmo sem depender de datas especiais, datas mágicas, de campanhas milagrosas. Foi essa lógica que fez nossos mentorados começarem a ter dias de 4 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil reais em vendas, com tráfego totalmente frio, fora as outras vendas do ecossistema como um todo. Sem precisar ali de 6 semanas de aquecimento, sem virar escravo de conteúdo diário e tentar buscar a viralização. A gente entendeu que vender no digital, vender um produto físico, não é sobre visibilidade, é sobre conversão. Conversão de verdade, ela começa com um sistema inteligente, que atrai a pessoa, principalmente, que já está no momento de compra, que responde às objeções certas, nas páginas certas para essa pessoa que já está no momento de compra, porque mesmo a pessoa que está no momento de compra, ela precisa de algumas informações para ter mais segurança que ela vai comprar na tua loja, que a tua loja é a melhor opção para ela naquele momento. Então, a gente precisa quebrar as objeções, inclusive das pessoas que já estão prontas para comprar. Então, o sistema inteligente, ele vai atrair as pessoas que já estão no momento de compra, ele vai responder as objeções certas para essas pessoas nas páginas certas, nos pontos de contato certos com o consumidor, que usa anúncios feitos com estratégia e não só arte bonita, e aí que transforma cliques em compras, com consistência e não com sorte. Esse é o verdadeiro divisor de águas entre quem aposta no e-commerce e quem constrói um negócio realmente lucrativo e previsível, um negócio. Então, é um ecossistema preparado para vender antes mesmo do oi. A verdade é que você não precisa reinventar a roda. Você só precisa construir a tua loja do jeito certo, com um sistema de vendas que funciona todos os dias, com ou sem postagens, com ou sem engajamento. Foi exatamente isso que a gente desenvolveu. Um modelo onde os anúncios certos, eles não só chamam a atenção, mas já conduzem para a compra. A página do produto quebra a objeção com uma copy, uma descrição validada, não com textos genéricos de fábrica. E o layout da loja, ele guia o visitante com mais clareza, despertando as urgências, as necessidades, as identificações, eliminando qualquer dúvida que fica durante o processo de compra. E além disso, o Instagram da marca vai funcionar como uma ponte entre o tráfego e a decisão final. Não como um feed lotado ali de frases, de conteúdos de baixa relevância para o consumidor, para a decisão de compra, um perfil que muitas vezes não tem influência sobre a decisão de compra do consumidor. E aí o remarketing
vai deixar de ser aquele anúncio repetitivo, aquela perseguição, mas ele vira um motor de lucro ali, com mensagens personalizadas que vão recuperar o carrinho, vão recuperar as pessoas que abandonaram o processo no checkout, as pessoas que visitaram produtos e não compraram, oferecendo novos motivos de compra. Vou detalhar um pouco o ecossistema um pouco mais para frente. Então, esse é o coração da nossa estratégia. A gente tem aqui os anúncios certos, as páginas dos produtos, o site de maneira geral, o layout, o Instagram funcionando como a ponte e ajudando a acelerar a decisão de compra e o remarketing oferecendo novos motivos de compra. E o melhor de tudo é que isso funciona mesmo com pouco tráfego. Porque quando a tua loja está preparada para vender, basta um clique certo. E aí a compra acontece. É como sair do modo tentativa e erro e finalmente operar com um sistema refinado, pronto para escalar de forma inteligente, sem depender de 1.000 seguidores, sem depender de sorte, sem viver de queima de estoque. E se você aplicar isso corretamente, o resultado é previsível. Mais vendas, mais lucro e menos estresse. Eu quero falar um pouco agora sobre os bastidores desse método, que só nos últimos meses a gente já conseguiu ultrapassar o valor de 10 milhões em vendas faturado, de forma simples, sem complexidade, com uma rotina enxuta, mas que realmente tem alto impacto. Nos próximos minutos, eu quero te mostrar aqui o que está por trás desse método, que já gerou aí mais de 10 milhões em vendas para os nossos clientes só nos últimos meses. E não tem segredo mirabolante aqui, tá? É um método simples, direto, objetivo, lucrativo, sem complicação, sem 1.000 etapas, sem precisar de uma operação gigante. E o mais importante, funciona rápido. Funciona para quem está começando, funciona para quem já tem loja, mas ainda sente que está ali num platô, está empacado, está estagnado. Funciona para quem quer parar de depender de algoritmo, de sorte, de Black Friday para ter resultado. Vou te mostrar aqui uma estratégia de venda imediata, que prepara o teu e-commerce para vender já no primeiro clique, mesmo para quem nunca ouviu falar da tua marca. E aí isso muda tudo. Porque enquanto o mercado te ensina a aumentar o tráfego para aquecer o faturamento, a gente aqui vai pelo caminho inverso. A gente primeiro ajusta o sistema, depois escala com lucro. E aí, como é que isso funciona na prática? Então, a base da estratégia é simples. A gente vai usar anúncios bem segmentados para captar e atrair principalmente as pessoas que já estão no momento de compra. E esses anúncios, eles não são qualquer anúncios. Eles são criados com uma estrutura validada que a gente chama de ARD Ads. E aí a estrutura desse anúncio vai ser atenção, relevância e direção. Primeiro a gente chama a atenção com uma identificação ali que gera conexão com o consumidor. Depois a gente desperta o desejo, a curiosidade com o desenvolvimento desse conteúdo para reforçar aquela chamada que a gente fez. E aí, por fim, a gente direciona o que que a gente quer que o consumidor faça depois de assistir o nosso conteúdo, depois de estar em contato com o nosso conteúdo. A gente dá uma direção certa do que ele deve fazer com clareza. E aí isso funciona com uma imagem única, com carrossel, com vídeo, com uma sequência de stories. Funciona até com criativos mais simples, desde que siga a estrutura. E aí, quando o clique acontece, o site está preparado para vender. Porque a página do produto, o site, de maneira geral, não é genérico. Ele foi criado para responder as principais dúvidas, as dúvidas certas, que vão ajudar o consumidor a avançar na jornada de compra. Principalmente para quebrar as objeções invisíveis e gerar confiança instantânea. Confiança, necessidade e urgência. Esses são os três pilares da conversão de um produto físico na internet. Quando a tua página, quando o teu site ele está preparado para responder isso tudo com clareza, a compra geralmente acontece. E aí depois a máquina continua girando. A partir daí o que a gente faz é organizar as redes sociais para fortalecer o posicionamento da marca, para direcionar o tráfego para o site, sem depender de engajamento. É também aplicar o remarketing estratégico com mensagens personalizadas, como eu falei, para quem visitou o site e ainda não comprou. E aos poucos a gente vai construindo uma audiência fiel, compradora, que volta para comprar de novo e de novo. A gente vai mapear os argumentos de venda, testando e validando os mais lucrativos, depois a gente vai escalando em cima dos mais lucrativos. E claro, criar uma rotina comercial com picos de vendas todos os meses, ofertas sazonais, campanhas que vão aumentar o ticket médio sem queimar a tua margem. Esse é o verdadeiro ecossistema de vendas imediatas. É um sistema que funciona todo dia, que dá lucro real e que pode ser aplicado de forma simples, de forma prática, de forma escalável, mesmo com uma rotina, com uma equipe enxuta. Esse método funciona para quem está começando e para quem já tem loja rodando. Talvez você esteja começando agora, talvez tenha acabado de lançar sua loja com poucos produtos, quase nenhum seguidor, ou talvez a sua operação já esteja no ar há algum tempo, com o catálogo cheio, rodando anúncios,
mas sentindo que a coisa ainda não decolou de verdade. Então, independente do seu cenário, esse método foi feito para funcionar em qualquer fase, porque a base dele não é volume, é eficiência. Então, se você está começando, ele vai te ajudar a acertar a estrutura desde o início, evitando erros que a maioria só vai descobrir depois de meses ou anos de prejuízo. Se você já tem loja rodando, ele vai te permitir otimizar tudo que já existe, fazendo cada clique valer ainda mais. E aí cada visitante se transformar em mais lucro com mais facilidade. Esse ecossistema, ele serve para quem vende produto físico e precisa escalar com lucro, sem queimar margem. Para quem tem operação pequena e quer transformar poucos acessos em vendas reais. Quem já investe em tráfego, mas não vê um retorno proporcional. Quem depende de lançamento e quer parar de viver em loop de ansiedade, com uma rotina cada vez mais lotada, sem que as coisas realmente avancem na velocidade que você espera. Muitas vezes a gente compensa o volume de ações com a falta de direção. Então, quando a gente tem uma estratégia bem definida e os passos que a gente precisa executar para chegar naquela meta de faturamento e quais são as ações que a gente precisa implementar, fica muito mais fácil ir colocando isso numa ordem de prioridade e gerar esse movimento de compra todo dia, do que começar a fazer cada vez mais coisas e às vezes ser engolido pela própria rotina. Enfim, esse é um modelo validado que respeita o estágio do seu negócio, mas que te empurra para o próximo nível, mas com estrutura, com clareza, com foco no que realmente importa, que é vender todo dia com lucro. E aí vamos ser direto. O mercado está mudando, a concorrência está crescendo e as estratégias que funcionavam há 2 anos atrás, hoje muitas vezes mal se sustentam. O que antes trazia um retorno fácil, como sortear um iPhone, rodar tráfego com um post ali genérico, seguir fórmula batida ali de lançamento, estrutura de tráfego, público do Facebook. Cara, isso hoje custa muito mais caro e converte muito menos. O consumidor também está mais exigente. Ele já viu de tudo, já caiu em armadilha, já comparou centenas, dezenas de sites. E aí, ou sua loja convence na primeira visita, ou ela é esquecida ali na próxima rolagem. Essa é a nova regra do jogo. E é por isso que você precisa ter um ecossistema de vendas preparado para o agora. Um sistema que transforma o clique frio numa compra quente, num potencial cliente fiel. Um sistema que vende com margem, que constrói audiência fiel, que reduz teu custo por aquisição, que te permite escalar sem depender de fórmulas milagrosas, de ideias geniais todo mês para conseguir manter o fluxo de vendas. Essa é a maior vantagem competitiva de um e-commerce hoje, ter previsibilidade e lucro, principalmente no tráfego frio, que é onde mora a escala. Enquanto a maioria está desesperado por seguidores, está tentando viralizar, está queimando caixa com tráfego mal direcionado, mal qualificado, os que implementam esse método aqui estão crescendo com segurança, consistência e liberdade. Essa é uma oportunidade real, sair da montanha-russa de altos e baixos, parar de depender de uma boa semana para compensar um mês inteiro, aquela sensação de será que esse mês vai ser um mês bom, um mês ruim? Construir um negócio realmente que vende todo dia, com uma base sólida e lucro crescente. E o melhor, sem depender de sorte. Tem método, tem estrutura, tem validação e agora tem a chance também de você implementar isso, aplicar isso no teu e-commerce e virar o jogo ainda esse mês. Você não precisa de muitos dias para implementar isso aqui. E esse é o ecossistema. Eu vou detalhar um pouco mais aqui, que eu acho que vai ser mais interessante. Esse é o ecossistema. O funil de vendas, de maneira geral, é esse aqui. E a primeira coisa que a gente precisa entender, e é o que eu vou reforçar aqui, é que esse é um funil, é uma estratégia baseada na oferta direta, na venda imediata. A gente quer usar anúncios para levar usuários para dentro do site, com o objetivo de gerar vendas já desde o primeiro contato com a marca. Então, a estratégia base é ser altamente eficiente na venda imediata. Vender para quem acabou de conhecer a marca. Isso não significa que a gente vai focar só na primeira compra. Não, a gente também vai trabalhar a fidelização de cliente, mas na prática, quando você é altamente eficiente em gerar vendas, desde o primeiro contato com a tua marca, a tua comunicação é muito mais afiada e você tem um potencial de escala exponencial. Porque se você tem alta lucratividade no público frio, a tendência é que a sua lucratividade vendendo para a tua própria base seja muito maior. Se você tem alta lucratividade vendendo tanto para conhecidos quanto para desconhecidos, o teu potencial de escala começa a ser exponencial. É claro que para que essa estratégia funcione, você precisa preparar todo o teu ecossistema de vendas para venda imediata e depois a gente vai plugando as estratégias de fidelização. Então, o primeiro passo aqui são os anúncios. A gente está falando aqui anúncios de oferta indireta, gatilhos da venda imediata, formatos diferentes de anúncios. A gente está falando de anúncios principalmente com foco em segmentar
reter e atrair principalmente quem já está no momento de compra. É com esse público que a gente quer comunicar, criar identificação, desejo. É com esse público que a gente quer conversar, atrair e despertar o interesse pelo próximo passo. Esse tipo de anúncio ele é escalável porque quando você descobre o teu anúncio campeão em vendas, ele vai te trazer um resultado expressivo por bastante tempo, com custos baixos e com uma lucratividade muito mais alta. E aí, em poucas semanas, você pode ter vários anúncios campeões em vendas, trazendo um resultado muito mais lucrativo para a tua empresa, com mais previsibilidade, trazendo venda todos os dias. E aí, quando você faz isso, você também está construindo um posicionamento forte dentro da tua argumentação. Você está construindo confiança sobre o que você vende, você desenvolve credibilidade, desenvolve um senso de comunidade, aumenta a percepção de valor do teu consumidor. E aí, assim, você vai construindo uma audiência, principalmente compradora, e aos poucos você vai transformando essa audiência compradora numa audiência fiel. E a audiência é o maior ativo do digital. Se você constrói audiência qualificada, você consegue vender para ela várias e várias vezes. Então a gente tem anúncios levando usuários para dentro do site. Uma vez que as pessoas chegam no site, chegam na tua loja virtual, você precisa transformar essas visitas em vendas. E aí para isso o que a gente faz é basicamente trabalhar uma comunicação que responde às principais objeções de compra para um produto físico na internet. As objeções universais, confiança, necessidade e urgência. A venda de um produto físico, na maioria das vezes, acontece por impulso e de maneira imediata. E a urgência, muitas vezes, é o maior gatilho de compra. Se você atrai a pessoa que já está no momento de compra, essa pessoa ela não precisa te acompanhar por muito tempo para decidir comprar na tua loja. Ela só precisa ter acesso a algumas informações que vão comunicar mais segurança da escolha que ela está prestes a fazer, que é comprar na tua loja. Então, a home do site, a página do produto, categorização, as vitrines, descrição dos produtos, comunicação das ofertas, das condições de compras, teus banners, tudo no site vai fazer diferença na performance da tua loja e na lucratividade do teu e-commerce, porque isso vai interferir diretamente na taxa de conversão da loja. E aí você precisa deixar as informações de fácil acesso e de forma clara para o consumidor, porque é isso que vai facilitar o teu fluxo de vendas, fazendo com que cada vez mais pessoas avancem nas etapas de compra. Porque geralmente quem está no momento de compra está ali se perguntando: pô, será que isso é para mim? Será que eu vou usar mesmo? Será que eu preciso disso? Posso comprar depois? Posso deixar para depois? Essa oferta vale mais do que ela custa? E se eu não gostar, será que meu produto vai chegar? Será que vai chegar no prazo? Posso confiar nessa marca? Será que vou me ferrar tomando essa decisão? Essas são perguntas que, na maioria das vezes, vão passar na mente do consumidor. Não quer dizer que isso vai passar como um checklist, mas geralmente algumas dessas perguntas estão pairando ali na mente do consumidor. Então, se você tem uma comunicação intencional para responder principalmente a essas perguntas, você já tem uma comunicação que passa muito mais segurança para o consumidor. Você ajuda a acelerar a decisão de compra, porque ele já começa a ter acesso a várias informações que poderiam ser uma objeção naquele momento. E aí toda a comunicação da loja precisa, no mínimo, quebrar essas objeções. E aí depois você entende quais são as outras objeções para os seus produtos específicos, e aí você vai inserindo isso na tua comunicação também. E um outro ponto aqui importante é, as pessoas têm comportamento de compra diferente. Algumas pessoas vão comprar pelo preço, outras pelos benefícios, outras pelas vantagens. Algumas pessoas vão comprar pela identificação com a marca, pelo material dos produtos. Tem gente que vai comprar por algum diferencial. Então, a comunicação do site, a descrição dos produtos, elas precisam dialogar com todas essas necessidades desses diferentes consumidores para você evitar que, de repente, alguém chegue no seu site e deixe de comprar porque não encontrou a informação que ela precisava no lugar que ela costuma ver. E uma das partes fundamentais nesse processo de vendas é ter uma boa descrição dos produtos. É na página do produto do seu site que a venda acontece. Mesmo que a pessoa esteja pronta para comprar, se ela chega no teu site, vê uma descrição de 2 linhas, talvez isso não seja o suficiente para quebrar as objeções que vão fazer esse potencial cliente tomar a decisão de compra. Então a gente faz anúncios atraindo o público ideal que já está no momento de compra, direcionando essas pessoas para o site. Lá dentro do site, a gente tem uma comunicação que ajuda a fazer com que essas pessoas avancem na jornada de compra. Mas a gente sabe que mesmo rodando anúncios, direcionando as pessoas para o site, muitas pessoas vão passar primeiro no perfil da marca antes de comprar na loja. E aí, em média, quando a gente analisa o caminho de compra ou a jornada de compra do consumidor, fica evidente que para cada pessoa que vê o teu anúncio e vai direto para o site, tem outras 3, 5, 7, cada vez mais pessoas que estão indo primeiro no perfil da marca para ver que marca é essa, o que que ela está falando, criar algum tipo de identificação. Então, o teu perfil ele precisa estar preparado para receber esse tráfego, para aumentar a percepção de valor sobre a marca que essas pessoas vão ter nesse primeiro contato com a sua loja. Sobre as ofertas, seu perfil também precisa ser capaz de direcionar essas pessoas de volta para o site.
Isso também vai te ajudar na lucratividade, porque você não fica dependendo só de campanha de remarketing para levar usuários para dentro do site. E a pessoa que vai organicamente para o site, depois de ter visto um conteúdo, mesmo que ela tenha visto vindo pelo anúncio, essa pessoa que vai organicamente para o site tem uma tendência de compra maior do que quem precisou ver um anúncio para ir direto para a tua loja. E é por isso que se você consegue também ser altamente eficiente em direcionar usuários para o teu site através dos teus conteúdos, no feed, nos stories, os teus destaques, teus posts pinados, tudo isso também colabora para o aumento da lucratividade do seu e-commerce. E, de novo, não precisa ser nada complexo, mas esse ponto aqui ele impacta demais no faturamento e no lucro da loja. Não é sobre ter engajamento, mas sobre acelerar a decisão de compra para o consumidor. Então, é um perfil preparado para receber o tráfego e acelerar a decisão de compra do consumidor. E aí, é claro, nós temos aqui as nossas campanhas de remarketing. Aqui nós temos as nossas campanhas de remarketing. Essas costumam ser as campanhas mais lucrativas do e-commerce. E existem várias maneiras que a gente pode trabalhar aqui. Mas a primeira e a mais óbvia é oferecer novos estímulos de compra para quem se envolveu com a marca, visitou o site, mas ainda não comprou nesse primeiro momento. Aqui no remarketing também vão entrar as estratégias de recompra, é o momento que o consumidor realmente compra novamente na tua loja e realmente vira de fato um cliente, não uma primeira pessoa que está te dando uma oportunidade. Então, de toda forma, o remarketing aqui é o momento de personalizar a comunicação. E uma das estratégias que a gente utiliza aqui é a hipersegmentação, que a gente faz um mapeamento de todos os nossos argumentos de venda e a gente vai testando e validando um a um. E assim a gente consegue refinar a comunicação e descobrir como realmente vender com mais lucro. E é claro que existe um método específico para trabalhar esse processo de testes e validações. Então a gente tem aqui anúncios levando os usuários para dentro do site, na expectativa que essas pessoas avancem na jornada de compra e cheguem aqui até a finalização do pedido. A gente sabe que muitas vezes as pessoas, ao invés de visitarem o site, depois de ver um anúncio, elas vão passar primeiro no perfil. Então o nosso perfil está preparado para receber essas pessoas e ajudar a acelerar a decisão de compra desses usuários, inclusive enviando essas pessoas organicamente de volta para o site. A gente tem aqui as nossas campanhas de remarketing oferecendo novos motivos, novos estímulos de compra para quem se envolveu com a marca, para quem visitou o site, visitou um produto, adicionou um produto ao carrinho, chegou no checkout, mas ainda não finalizou a compra. Então a gente vai oferecer novos motivos de compra. E também a gente vai entrar aqui com uma rotina de ações comerciais, uma rotina de vendas capaz de gerar movimento de compra todo dia, capaz de gerar picos de vendas todos os meses e capaz de acelerar o crescimento da loja com consistência e de forma previsível. A rotina de vendas é o que muitas vezes, de fato, acelera o processo de crescimento para os nossos clientes. Porque quando você já tem anúncios convertendo com uma alta lucratividade, um site eficiente em transformar visitantes em compradores, quando a tua rede social já está preparada para receber o tráfego que vai chegar, já é capaz de acelerar a decisão de compra desse consumidor, aí sim a gente começa a gerar mais movimento de compra, diversificando as ofertas, os produtos que a gente trabalha, as condições comerciais. A gente começa a utilizar um repertório de estratégias para aumentar o ticket médio, para gerar picos de vendas todos os meses. E, de novo, não precisa ser nada complexo. As pessoas têm comportamentos de compra e de consumo diferentes. Algumas pessoas preferem 10% na primeira compra. Outras pessoas preferem R$ 15 na primeira compra, e elas comprariam com mais facilidade. E às vezes R$ 15 é um custo menor do que 10% do teu ticket médio. E aí você está deixando de vender mais só porque está preso na mesma oferta, na mesma condição comercial. Você não precisa abrir mão da tua margem de lucro para fazer uma oferta diferente, para oferecer uma oportunidade, um benefício diferente para o teu consumidor. Você pode apenas envelopar a tua oferta num formato diferente e aí oferecer um benefício diferente e de repente vender, monetizar uma fatia diferente da tua audiência que não compraria ou não estava comprando com as condições anteriores. E aí quando você vai implementando todos esses passos no teu negócio, você não tem só anúncios. Por isso que eu falo, você não precisa só de tráfego. Não adianta você ter tráfego se todo esse processo não estiver bem alinhado. Você vai mandar, as pessoas vão desistir, você vai recuperar algumas, outras não vão, você não vai entender. Enfim, não é só tráfego, a gente precisa de sistema. Então, quando você vai implementando tudo isso, você começa realmente a construir um ecossistema de vendas. E aí depois você vai plugando novos canais de aquisição que vão trazer mais usuários para esse sistema. Tudo de forma simples, sem complexidade, sem muitas etapas no processo de compra, mas com método, com organização, com prioridades bem definidas. E com clareza do caminho que você precisa percorrer até a meta, das ações que você precisa implementar. Então, você só precisa aplicar. E aí isso funciona porque, primeiro, a gente está falando com quem está pronto para comprar. A gente está construindo audiência ultra qualificada. Você comunica as suas ofertas com clareza. Você oferece informações que vão dar mais segurança
na escolha do consumidor, você gera mais valor para os teus produtos, gera mais valor no teu processo de vendas, aumenta a percepção de valor que o consumidor tem da tua marca, cria posicionamento, você monetiza diferentes fatias da audiência, gerando vendas para pessoas com diferentes comportamentos, necessidades. Então, se você chegou até aqui, provavelmente é porque você já sabe que tem algo travando o crescimento da tua loja. E aí, no fundo, você sente que você não quer mais continuar ali apostando nesse aleatório. Você quer clareza, quer resultado, quer vender todo dia com segurança, com margem, com escala. E aí, deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi aqui depois de ver centenas de e-commerce por dentro. Uma única decisão pode realmente mudar tudo, uma virada de chave. É um ajuste na forma como você atrai, recebe e converte visitantes. Um método novo que organiza tudo e transforma a tua loja numa máquina de vendas, que tem um sistema de vendas, não só em datas especiais, mas que vende todos os dias com alta lucratividade. Foi assim que a gente ajudou e-commerces de vários nichos diferentes nesse processo de escala e aceleração de resultado. Loja pequena, loja média, loja grande, loja que estava quase desistindo. Todas aplicaram a mesma estrutura, todas construíram um ecossistema de vendas que vende antes mesmo do Oi. E agora essa estrutura também pode ser sua. E aí eu quero falar um pouco aqui do nosso programa de aceleração, nossa mentoria de escala para e-commerce, ecossistema de venda imediata. Esse é um programa de escala e aceleração com anúncios online e duração de 3 meses. Como eu disse, o objetivo é acelerar o crescimento do teu e-commerce, escalando o volume de vendas, o aumento da margem de lucro, muitas vezes sem que você precise aumentar o investimento no curto prazo. A gente quer aumentar a tua lucratividade, controlar os teus custos, evitar esses altos e baixos para começar a construir previsibilidade, com prioridades bem definidas, com mais segurança no teu processo de escala, sem complexidade, de forma prática, de forma organizada. Como é que funciona a mentoria? Se você executar o plano que eu vou criar para o teu negócio, em 15 dias você vai implementar o mesmo modelo de escala que a gente aplica para os nossos clientes. E o objetivo é que você tenha um e-commerce bem posicionado, um modelo de vendas que converte de forma imediata, uma rotina de ofertas que atende às diferentes necessidades do teu mercado, um perfil otimizado para a venda, estratégias que vão gerar picos de vendas todos os meses, estratégia para criação de conteúdos e anúncios com foco em vendas, que vão aumentar aí pelo menos até 50% as tuas conversões. Uma loja virtual otimizada para venda, realmente capaz de transformar visitantes em compradores. Então, vou te ajudar com o roteiro dos anúncios, os produtos que devem ser prioridades, a tua estrutura de tráfego, método de investimento, otimização das campanhas, otimização da tua loja virtual, com esse foco em vendas, estratégia de vendas para o teu Instagram, tanto para o feed, para os stories, para os posts pinados, para os destaques. Vou te ajudar com a rotina de ofertas, as ações práticas que você precisa implementar todo dia para obter os resultados, para gerar esse movimento de compra todo dia. Vou te ajudar com o planejamento e a implementação das ações comerciais, definição de metas, enfim, é um programa realmente super completo que foi desenvolvido para que você tenha resultado. Eu vou criar o plano personalizado para o teu negócio. Em 15 dias a gente vai começar a implementar esse plano e nas 10 semanas seguintes você entra na fase de aceleração, onde a gente vai otimizar os passos com clareza em cada etapa, com as prioridades bem definidas. E aí aos poucos a gente vai construindo um modelo de e-commerce capaz de faturar 7 dígitos por ano de forma simples, trabalhando de maneira inteligente, com uma rotina prática semanal, enxuta, mas que movimenta todo o teu ecossistema de vendas. Então, nos primeiros 15 dias, a gente vai fazer a implementação do ecossistema e nas 10 semanas seguintes, a gente vai trabalhar a otimização desses resultados. Como é que é a estrutura de acompanhamento do programa? Você vai ter uma estratégia personalizada, então eu vou fazer uma sessão de onboarding individual, uma mentoria 1 a 1, para definir o teu plano feito sob medida para o teu negócio. Então, vou fazer junto com você uma análise completa do teu e-commerce. A gente vai identificar os pontos onde a gente deve focar as nossas atenções, listar todas as ações que devem ser colocadas em prática, e aí depois eu vou te acompanhar semanalmente durante a implementação e a otimização desses resultados. Além disso, nós temos a mentoria semanal. É uma chamada semanal de perguntas e respostas com um grupo seleto, onde durante 3 meses eu vou responder todas as suas perguntas individualmente. Você também tem acesso à base de conteúdo com toda a instrução da nossa metodologia, passo a passo, para que você não perca nenhum detalhe. Você vai ter o plano personalizado, eu vou te acompanhar semanalmente, mas, eventualmente, se você precisar de uma base de conteúdo, você tem acesso a toda a metodologia gravada, além dos materiais complementares, com roteiros, scripts, guias, as referências de anúncios, templates, as planilhas automatizadas, tudo de forma prática e objetiva.
Você também tem a Call SOS, é uma chamada de ouro individual de até 1 hora, além dos encontros pré-definidos, para se você precisar de alguma ajuda específica, levanta a mão e a gente marca uma reunião. E aí você também tem acesso ao suporte, onde você pode enviar qualquer pergunta no WhatsApp, 24/7, você vai ter um retorno meu ali em até 24 horas. O investimento para você fazer parte da mentoria é um pagamento único de R$ 5.000 à vista, ou você pode parcelar esse valor em até 12 de R$ 500. Se você dividir aí R$ 500 por 30, são 16,60 por dia. Então é realmente um valor bem acessível para você dar esses próximos passos, implementar esse ecossistema de vendas e já colher os resultados nos próximos dias, nas próximas semanas. Se essa mentoria fez sentido para você, basta você preencher o formulário abaixo e eu vou entrar em contato para a gente finalizar a sua inscrição. Se você ainda tem alguma dúvida, também tem um botão aqui onde você pode chamar a mim ou pode chamar alguém da minha equipe para tirar as suas dúvidas e a gente dá esses próximos passos. Então é isso, o recado está dado. Eu te vejo lá dentro. Até a próxima e fui.